Areia cinza amarelada, profundo céu azul, ao longe o triângulo da pirâmide de Quefrem, e bem diante de mim essa estranha, grande face, com o olhar dirigido para a distância. Eu costumava ir com frequência do Cairo a Gizé, sentar-me na areia diante da esfinge, olhar para ela e tentar compreendê-la. Compreender a ideia dos artistas que a criaram, e em cada uma dessas ocasiões experimentava o mesmo medo e terror de aniquilação. Seu olhar me absorvia, um olhar que falava de mistérios além do nosso poder de compreensão. A esfinge se encontra no platô de Gizé, onde estão as grandes pirâmides e muitos outros monumentos, já descobertos e ainda por descobrir, e uma quantidade de túmulos de épocas diferentes. A esfinge está numa depressão, acima de cujo nível só se projetam sua cabeça, pescoço e parte das costas. Nada se sabe sobre quem, quando e por que a esfinge foi erigida. A arqueologia atual a considera pré-histórica. Isso quer dizer que, até para os egípcios mais antigos, os das primeiras dinastias, 6 ou 7 mil anos antes de Cristo, a esfinge era o mesmo enigma que é hoje para nós. A partir da tabuinha de pedra, gravada com desenhos e hieróglifos encontrada entre as patas da esfinge, supôs-se uma vez que a figura representava a imagem do deus egípcio Harmakhut, o sol no horizonte. Mas há muito tempo já se chegou a um acordo de que essa era uma interpretação inteiramente insatisfatória e de que a inscrição se reporta provavelmente à ocasião de alguma restauração parcial feita em data relativamente recente. Na verdade, a esfinge é muito mais antiga que o Egito histórico, seus deuses, as pirâmides, que por sua vez são muito mais antigas do que se pensa. A esfinge é, indiscutivelmente, uma das mais notáveis, se não a mais notável das obras de arte do mundo. Não conheço nada que se possa comparar com ela. Ela pertence, de fato, a uma arte muito diferente da que conhecemos. Seres iguais a nós não podiam criar uma esfinge. Nem nossa cultura pode criar coisa alguma semelhante. A esfinge parece ser, inconfundivelmente, uma relíquia de outra cultura, muito antiga, possuidora de conhecimentos muito maiores que os nossos. Há uma tradição ou teoria que a esfinge é um hieróglifo grande e complexo, ou um livro de pedra que contém a totalidade do conhecimento antigo, e se revela ao homem que pode ler esse estranho código, corporificado nas formas, correlações e medidas das diferentes partes da esfinge. Esse é o famoso enigma da esfinge que, desde os tempos mais remotos, tantos homens sábios tentaram resolver. Anteriormente, quando li a respeito da esfinge, parecia-me que seria preciso abordá-la com todo o equipamento de um conhecimento diferente dos nossos, com alguma forma nova de percepção, algum tipo especial de matemática, e que sem essa ajuda seria impossível descobrir nela o que quer que fosse. Mas quando eu mesmo vi a esfinge, senti algo nela que nunca tinha lido e de que nunca tinha ouvido falar, algo que imediatamente a colocou, para mim, entre os problemas mais enigmáticos e ao mesmo tempo fundamentais da vida e do mundo. A face da esfinge nos deixa maravilhados ao primeiro olhar. Para começar, é um rosto muito moderno. Com exceção do ornamento da cabeça, não há nada da história antiga a respeito dela. Por alguma razão, eu temia que isso acontecesse. Tinha pensado que a esfinge tivesse um rosto muito alienígena, mas não é o caso.
Sua face é simples e compreensível. É só a maneira como olha que é estranha. A face está bastante desfigurada, mas se nos afastarmos um pouco e olharmos bastante tempo para a esfinge, é como se uma espécie de véu tombasse de seu rosto. Os triângulos do ornamento da cabeça por trás das orelhas se tornam invisíveis e surge claramente diante de nós uma face completa e incólume, com olhos que fitam acima e além de nós a distância desconhecida. Recordo-me de estar sentado na areia diante da esfinge, no ponto a partir do qual a segunda pirâmide, ao longe, forma um triângulo exato por trás da esfinge, tentando compreender, ler o seu olhar. De início, só vi que a esfinge olhava para longe, além de mim, mas, em seguida, comecei a ter uma espécie de vaga, depois crescente inquietação. Mais um momento, e senti que a esfinge não estava me vendo, e não só não estava me vendo, como não podia me ver. E não porque eu fosse muito pequeno em comparação com ela, ou insignificante demais comparado com a profundidade da sabedoria que ela continha e guardava. Absolutamente. Teria sido natural e compreensível. O sentido de aniquilação e o terror do desvanecimento vieram do sentimento de que eu era, de algum modo, efêmero demais para que a esfinge pudesse me notar. Senti que não só esses momentos ou horas fugazes que eu podia passar diante dela não existiam para ela, mas que se eu pudesse perceber sob o seu olhar do nascimento até a morte, toda a minha vida passaria tão rapidamente para ela que ela não poderia me notar. Seu olhar estava fixado em alguma outra coisa. Era o olhar de um ser que pensa em séculos e milênios. Eu não existia e não podia existir para ela. E eu não podia responder a minha própria pergunta. Eu existo para mim? Eu existo, de fato, em alguma espécie de sentido, de relação? E com esse pensamento, com esse sentimento, sob esse estranho olhar, havia uma frialdade glacial. Estamos tão acostumados a sentir que somos, que existimos. Contudo, imediatamente aqui, senti que não existia, que não havia nenhum eu, que eu não podia ser sequer notado. E a esfinge diante de mim olhava para longe, além de mim, e sua face parecia refletir alguma coisa que ela via, que eu não podia ver nem compreender. Eternidade. Essa palavra surgiu de repente em minha consciência e me atravessou como uma espécie de arrepio de frio. Todas as ideias sobre o tempo, as coisas, a vida, tornaram-se confusas. Percebi que naqueles momentos em que eu permanecia diante da esfinge, ela vivia através dos fatos e acontecimentos de milhares de anos, e que, por outro lado, os séculos passaram por ela como momentos. Eu não compreendia como isso podia ser, mas senti que minha consciência captava a sombra da fantasia excitada ou a clarividência dos artistas que criaram a esfinge. Eu toquei o mistério, mas não pude defini-lo nem formulá-lo. E só mais tarde, quando todas essas impressões começaram a se ligar com as que eu tinha conhecido e sentido inicialmente, a fímbria da cortina pareceu mover-se e percebi que eu estava começando, muito lentamente, a compreender. O problema da eternidade, de que o rosto da esfinge fala, introduz-no no reino do impossível. Até o problema do tempo é simples, em comparação com o da eternidade. Podemos encontrar referências no sentido da solução do problema da eternidade nos vários símbolos e alegorias das religiões antigas e em algumas das modernas, assim como nas filosofias antigas.
O círculo é a imagem da eternidade, uma linha que pane para o espaço e volta ao ponto de partida. No simbolismo, é a serpente mordendo sua própria cauda. Mas onde está o começo num círculo fechado? Nosso pensamento, preso num círculo, também não pode escapar dele. Um esforço heróico de imaginação, um rompimento completo com tudo que é logicamente compreensível, natural e possível, é necessário para descobrir o segredo desse círculo e encontrar o ponto onde o fim se liga ao começo, onde a cabeça da serpente morde sua própria cauda. A ideia do eterno retorno, que para nós está relacionada com o nome de Pitágoras e na época moderna com o de Nietzsche, é precisamente como o movimento impetuoso da espada sobre o nó górdio. Só na ideia do retorno, da repetição interminável, podemos compreender e imaginar a eternidade. Mas devemos nos lembrar de que, nesse caso, não teremos nenhum nó diante de nós, mas apenas suas partes separadas. E tendo compreendido a natureza do nó em seu aspecto dividido, teremos que ligar posteriormente, de novo, esses fragmentos em pensamento e criar um todo a partir deles. 1908, 1914